Rádio AM e o Festival Literário de Itatiba. Espaço Felitiba. Damos início, então, ao segundo dia do primeiro Festival Literário de Itatiba. Muito obrigada pela presença de todos. Manhã de domingo, 19 de outubro do ano da graça de 2025. Segundo dia do Festival Literário de Itatiba, o Felitiba. Dani Moreto, satisfação. Logo na abertura, uma importante roda de conversa com dois importantes editores. Satisfação, conte-nos, da emoção de estar neste segundo dia com essas atividades aqui no Paço Municipal, Prefeito Roberto Arantes Lanhoso. É muita emoção. Eu quero agradecer profundamente a toda a cobertura da rádio, a você, Luiz, por estar com a gente, E esse dia começa assim, ontem já foi demais, a gente estava em êxtase quando saiu daqui, e hoje a gente começa com uma palestra tão importante, do diretor, dono da editora Patuá, que é uma editora tão grande, uma editora aí que pega os pequenos escritores, E assim, quem escreve está tendo uma oportunidade belíssima de conversar com eles, com o editor da Flive também. E assim, essas editoras é interessantíssimo porque elas têm esse trabalho de democratizar para quem quer escrever, Nós vamos até ouvir assim um trecho, do início desta palestra deles, que é extremamente instrutiva com relação a quem quer se lançar no mundo da literatura, viu? Agora eu gostaria que você falasse o que teremos nesse domingo, até mesmo como chamamento para a população itatibense estar aqui na Praça 15 de Novembro. Sim, logo após essa palestra que está assim fenomenal, nós vamos ter um pitching de editores. Gente, o pitching é sensacional também, O pessoal da Flive e da Patuá estarão ali para escutar quem quer publicar. Esse movimento, ele é escrito previamente, A gente está com as inscrições encerradas, mas quem quiser ouvir só, não tem trabalho para apresentar, ou quer saber como funciona, pode estar vindo para estar ouvindo eles falarem, Isso acontece às 10 horas da manhã. Depois nós vamos ter uma mesa maravilhosa, uma mesa de escrita feminina, gente. Teremos a autora Camila Souza, da nossa cidade, que vai estar representando Itatiba. Vai estar a Priscila Gunutzmann. A Priscila, ela é esposa do Eduardo Lacerna, do da Patuá, E ela vai estar fazendo essa mediação. E teremos a Elaine Araújo Brito, que é a editora da Vinca Literária. Aí o lançamento da coletânea dos autores itatibenses. Isso, o lançamento será meio-dia, imperdível, gente. A coletânea tá linda, maravilhosa, tanto em relação aos textos incríveis que o pessoal mandou pra gente, como pela própria diagramação. Tá maravilhosa. Então, assim, a gente vai, premiar quem foram os principais, os melhores textos de crônica, contos e poesia. E logo em seguida, ela será distribuída gratuitamente, 250 exemplares para a população, e tá, assim, incrível. Então, o convite, meio-dia e meia, mais ou menos, termina essa apresentação da coletânea e o sorteio, onde as pessoas poderão sair daqui com um livro de presente, autografado, inclusive. Autografado. Gente, o pessoal que escreveu vai estar aqui com a gente, então você pode ir lá pegar o texto da pessoa, receber o autógrafo e olha, vale muito a pena, gente, porque tá lindíssimo mesmo. Assim, na hora que a gente recebeu, a Vinca fez um trabalho sensacional e os escritores de Itatiba com os textos, assim, maravilhosos. Bom, vários autores de livros aqui conversando com o seu público, mostrando suas obras. Inclusive temos a Ângela Christensen e outros autores, pessoal do Toque de Letras, com vários livros, o professor Aécio Flávio Consolinha aqui presente, a Vanessa Málaga, também muita gente, Osmar Mantovani, gente, tá demais, a gente assim, tá bobo, e tá todo mundo aqui junto, celebrando a literatura, esse encontro de pessoas, essa conexão, e assim, a gente vai ter na parte da tarde a presença da Vanessa Passos, maravilhosa, gente, Vanessa, que tem várias, ela é doutora em oficina de escrita, o livro dela tá em vários países, Vanessa dá oficina de escrita em Portugal, inclusive o presidente de Portugal apareceu indicando o livro dela, um mês atrás, é um livro premiadíssimo, então assim, você tem que vir para essa conversa. Depois nós temos a presença da Janine Durano, uma mesa de bate-papo maravilhosa sobre clubes de leitura, um clube gigantesco que vem de Campinas, o Clube Mulheres que Leem Mulheres, uma potência incrível,
incrível e a gente vai estar falando sobre a revolução dos clubes de leitura. Bom, antes de ouvirmos o início da palestra do pessoal da editora Patois e também da outra editora Da Flive. Da Flive, temos aqui a presença da Raquel Reis, né? Que passou por aqui, já chegando, participando, e é um convite também para as pessoas levarem suas crianças, trazerem suas crianças para o espaço infantil que está lindo, que a Andresa Maurício, né, proporcionou junto com o seu esposo. Por favor, gente, tragam as crianças, porque a salinha infantil vai estar funcionando durante todo o período das 9 até as 6 da tarde, e a Andresa vai estar lá disponível para a contação de história, que é maravilhosa. Então, por favor, podem vir, assistir as mesas, deixar as crianças na salinha de lado ali, tá? Tem programação para todo mundo. Então, vamos aqui ao comando, né, nas duas perguntas iniciais da curadora deste Felitiba, o primeiro festival literário de Itatiba, a Gisele Moreira. A gente vai começar com a mesa sobre mercado editorial brasileiro com o Eduardo Lacerda, editor da editora Patois, e Lucas de Luca, editor da editora Flive. A gente juntou os dois numa mesa, porque acho que o papo fica mais legal. Então, muito obrigada, Edu, Lucas, por vocês terem aceitado o convite, de vocês se sentarem aqui. Acho que a gente divide o microfone bem, né? A gente não briga. Vou sentar aqui no meio. Pode ser? Pode sentar aí. A gente divide bem aqui. Vai parecer um debate, né? Vai parecer um debate, cada um de um lado, e eu vou mediar aqui. Bom, eu vou pedir uma coisa muito difícil para começar, que é para vocês se apresentarem e resumirem a história da Flive e da Patois. O desafio está lançado, é se apresentar. Eu prefiro que vocês se apresentem, que aí vocês selecionam os fatos que vocês querem contar sobre a Patois e sobre a Flive. Vou começar aqui com o Edu. Obrigado, Gisele. Obrigado pela presença de vocês, o convite para a participação, junto com o Luca, que adoro o trabalho da Flive dele. Bom, a Patois vai fazer 15 anos agora em fevereiro do próximo ano. A gente está com mais ou menos 3.500 autores e autoras publicados de todo o país. Nesses últimos 15 anos, nós começamos pequenininhos, né? O primeiro ano, publicação de 13 autores, publicando só pessoas de São Paulo, no segundo 30, no terceiro 70, e hoje estamos lançando uma média de 500 títulos por ano, né? A editora tem hoje uma equipe grande, a Priscila Gunutzmann, que é minha companheira e minha sócia, coordena comigo a Patois, e aí nesse tempo a gente ganhou alguns prêmios, como Jabuti, Prêmio Oceanos, Prêmio Biblioteca Nacional, Prêmio São Paulo de Literatura. O que eu mais gosto na Patois é a gente conseguir publicar uma pessoa muito jovem, assim, pessoas de 15, 16, 17 anos, 20, 30 anos, que está começando, lançando o primeiro livro, até pessoas de 80, 85, 90 anos, ou pessoas como Martinho da Vila, que é mais conhecido, e nesse meio tempo pessoas que começaram com a gente e acabaram se tornando mais conhecidas, como a Micheline Verunski, que hoje está na Companhia das Letras, a Lília Guerra, o Manuel Herzog, Marcela Dantes. Então é uma editora tanto para quem está começando, muito jovem, e para quem é mais experiente também. Acho que... E eu gosto de falar que o Edu Lacerda é poeta também, vou sempre apresentar. Não, ele é ex-poeta, ele me diz sempre. Lucas. Bom dia a todos. É uma alegria enorme estar aqui, primeiramente nesse lugar lindo, com o Edu, que é um cara que eu admiro de muito tempo, que a gente já dividiu a Flip esse ano. A Flive, ela foi uma iniciativa de necessidade no começo. Acho que quase todo empreendedor que não vem de uma família de empreendedores, uma família de herdeiro, normalmente você precisa ganhar dinheiro de algum jeito e encontra no ato de empreender micro a sua forma de subsistência. Como eu queria ser escritor, me diziam que não tinha faculdade para ser escritor, me diziam que não tinha um caminho. O caminho que diziam era: faz alguma coisa aí para dar dinheiro e depois você publica seus livros. E foi o que eu fiz, né? Eu fui jornalista por alguns anos. Acaba que eu estou no mercado editorial há 10 anos, eu tenho 27 anos, dá para ver que eu sou uma pessoa muito jovem. Eu estou publicando desde os 17 e vivendo de literatura desde os 17 anos.
Cada ano o mercado ele se solidifica um pouco mais, e ele se solidifica um pouco mais por conta de iniciativas como a Patois, como a Flive, como outras iniciativas que permitem que os escritores da base consigam se desenvolver e publicar. Então a ideia que me fez chegar até aqui hoje com um pouco mais de 1.000 livros publicados e diminuindo o volume de publicação, eu sou grato que o Edu está aumentando porque eu estou diminuindo, porque a gente começou a ir para uma outra dinâmica. Eu acho que falta muita editora no Brasil, porque tem muito escritor bom no Brasil, tem muito mercado para ser explorado, mas faltam boas editoras trabalhando de forma boa essa galera. Hoje a gente chegou nesse momento, nesse lugar enquanto editora, construindo esse trabalho de formiguinha de um passo na frente do outro. Então são 10 anos construindo publicações das formas como foi possível construir, desde selos tradicionais, enquanto selos pagos, enquanto selos de meta, enquanto colaboração em eventos. Em resumo, as oportunidades que a gente podia abraçar, a gente foi abraçando sem que a editora fosse à falência, considerando que não existe um investidor, que não existe de onde vir um dinheiro para financiar esse projeto. Eu acredito que a grande mensagem que talvez a gente traga nessa conversa seja justamente que o mercado literário brasileiro hoje, ele consegue criar sustentabilidade financeira para muita gente. Ele é um mercado que está em mudança, é um mercado que está permitindo a publicação de autores brasileiros em grandes casas editoriais, enquanto a base e as pequenas editoras, médias editoras, vêm tornando real a profissão de escritor no Brasil, algo que há 15, 20 anos atrás a gente quase não tinha ninguém. Perfeito, são jornadas muito inspiradoras as das editoras de vocês. E aí, eu queria perguntar um pouco para o Edu, como eu vou fazer perguntas diferentes aqui. Eu quero saber do Edu, como é que é o cenário hoje? O Lucas já falou um pouco aí do cenário da literatura. Queria saber como que você enxerga o cenário para autores. Aqui em Itatiba, promovendo o festival, a gente descobriu, nossa equipe descobriu que tem mais de 30 escritores aqui. A gente reuniu mais de 30 escritores se revezando lá na frente nas mesas, autografando. E foi um número que eu achei muito expressivo para a nossa cidade, e muitos desses autores que eu venho conversando esses dias querem saber caminhos, entender o mercado. Alguns tiveram umas experiências muito ruins com editoras, ontem tive umas conversas sobre. Então, como que você vê assim, o cenário e os caminhos de publicação? Depois, para o Lucas, eu quero saber sobre o futuro, porque eu sei que você enxerga um futuro aí, vamos ver. Você também enxerga, Edu? Ótimo. Eu sempre falo que mercado editorial, que você fala em mercado, parece que você tem um produto, né? E o livro, pensando de forma fria, ele não deixa de ser um produto que você tem que vender para as pessoas. Mas mercado editorial, a gente não pode confundir com literatura, com essa coisa que sim, ela é sagrada, né? A literatura, ela está acima de mercado. O que falta no Brasil, sempre faltou, e eu espero que no futuro não falte, é um mercado editorial consolidado que respeite os vários agentes dessa cadeia do livro. Quais são eles? O autor principal, né? Os editores, mas todas as pessoas que fazem o livro, os revisores, os ilustradores, os diagramadores, os livreiros, né? A gente tem a livraria aqui, o livreiro contou que tem 40 anos como livreiro, e hoje a gente sabe que a situação, ela não é a ideal. Mais da metade das cidades brasileiras não tem uma única livraria, né? O Brasil tem 5.570 cidades, municípios, e registrados como livraria só 2.500 livrarias. É claro que pode ter uma papelaria que funcione como livraria, mas não existem esses espaços onde as pessoas possam ir para comprar um livro, para conhecer o livro, para ter uma indicação do livro, tá? Então, lutar por essa profissionalização de todo o mercado e entender que o autor também é um trabalhador, o escritor é um trabalhador, acho que é fundamental. A gente precisa ir nesse caminho, e aí acaba convergindo essa coisa sagrada que é a literatura
com a coisa mais profana, que é o mercado, que é até ter isso de quem vale mais, mas não deixar essas duas coisas se confundir, né? Como se o escritor também fosse aí uma commodity que pode ser negociado. Às vezes a gente vê isso dentro das editoras, as editoras, como a Joelle falou, que algumas não vão valorizar esse autor, os autores estão insatisfeitos com o trabalho. Eu acho que todo o trabalho pode ser questionado e a gente tem que lutar para melhorar o nosso trabalho de outras editoras. Então, esse mercado editorial, esse passado nosso e o que a gente vive hoje, depende muito dessa luta pela valorização e também dessa realidade brasileira de falta de acesso, que a gente tem que lutar por essa democratização da literatura. Rádio AM e o Festival Literário de Itatiba. Espaço Felitiba.